Pessoal, eu vou falar agora um pouquinho de célula, biologia celular. A área da biologia que faz o estudo da célula se chama citologia. Lembrando que a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Lembrando também, né, que o único grupo de organismos que não tem uma organização celular são os vírus. Por isso que eles nem são classificados como organismos vivos. Bom, vamos falar de três tipos de célula: a célula bacteriana, a célula animal e a célula vegetal. Começando pela célula, né, pelo geral. Todas as células, elas têm, vamos dizer, coisas em comum, né? Todas elas têm uma membrana citoplasmática semipermeável. O que significa? Que essa membrana que delimita, envolve e protege tudo que está dentro da célula, ela controla aquilo que entra e aquilo que sai dentro da célula. Por exemplo, existem poros chamados de aquaporinas, que é por onde a água passa. A passagem de água é livre pela célula. Agora, de outras substâncias, nem tanto. O sódio e o potássio não entram de maneira simples para dentro da célula. Existe todo um processo burocrático. A glicose não vai entrar e não vai sair da célula a hora que ela quer. Então, é semipermeável, por quê? Porque é permeável totalmente para algumas coisas, não permeável para outras coisas. Então, a célula, a membrana citoplasmática, faz essa função de controlar aquilo que entra e aquilo que não entra para dentro do citoplasma. Citoplasma ou citogel ou citosol são nomes, né? O mesmo nome para a mesma coisa. Ele está dentro do interior celular. Ele é composto basicamente de água. Ele é um líquido viscoso, gelatinoso, composto de proteínas, hormônios, uma série de composição, uma série de química, né? E ele está dentro da célula, preenchendo todo o espaço celular. Dentro desse citoplasma estão as organelas celulares. Gente, o organismo unicelular, ele não tem órgãos como nós, que somos pluricelulares e complexos. Cada célula, que é uma unidade fundamental da vida, ela desempenha funções. Ou seja, ela respira, ela se alimenta, ela libera substâncias para o meio. Então, nós temos essas organelas celulares que desempenham os papéis fundamentais da célula e da vida. Tudo bem? Então, nós precisamos falar das organelas. E aí, cada organela celular tem um nome e tem uma função. E existem diferenças nessas três células, as bacterianas, as animais e as vegetais. No final da aula, provavelmente a gente vai ser capaz de diferenciar as três células pela presença de organelas e outras estruturas. Bom, e também tem o núcleo. Todas as células têm núcleo? Não. A única célula, tipo de célula que não tem núcleo é a célula procarionte. Quem é o grupo de organismo procarionte? Bactérias. Então já é uma diferença gritante entre as outras tipos celulares. O DNA bacteriano, ele não está organizado em um núcleo, que não necessariamente está no centro da célula. Ele está espalhado pelo citoplasma, ok? Então o DNA bacteriano não está organizado, ele está disperso pelo citoplasma. Nas células animais e nas células vegetais, isso é diferente, né? Porque são células eucariontes, ou seja, tem a membrana chamada carioteca, porque o núcleo, onde está o DNA, onde está o material genético, ele é envolto pela membrana que se chama carioteca. Por isso o nome eucarionte. E aí a gente agora vai entrar na parte dessas organelas, né? Desses, entre aspas, órgãos, porque não são órgãos, é uma analogia, viu, gente? Que fazem as funções vitais das células. Então a gente começa por uma muito importante chamada mitocôndria, que faz a respiração celular. Vocês vão esquecer o conceito de respiração comumente utilizado, porque a maioria das pessoas pensam que respiração é ventilação pulmonar.
É o processo de inspirar, não é. Isso se chama ventilação. Respiração celular é a utilização do oxigênio para oxidar a glicose. Então, a função da mitocôndria é respiração celular com produção de energia. A principal função da mitocôndria, da mitocôndria é produzir ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula energética envolvida nos processos que gastam energia no nosso corpo. É um processo, claro, a respiração aeróbica também vai ser tema de outras aulas, mas é um processo muito complexo. Mas de maneira assim, porca falando, você pega a glicose, a força da energia da glicose, oxida, né, libera elétrons e tal, e lá dentro da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, na cadeia transportadora de elétrons, enfim, forma-se uma adenosina trifosfato. Então, a função da mitocôndria é produzir energia. Respiração celular é produção de energia quando é aeróbico, né? Quando tem oxigênio. Quando não é feito na mitocôndria, é feito em outros locais. Ok? Então, mitocôndria muito importante. Uma curiosidade também sobre mitocôndrias é que no nosso caso, a gente só tem mitocôndrias da nossa mãe. A gente não tem mitocôndrias dos nossos pais. A gente herda as mitocôndrias da nossa mãe. Então, num caso assim, muito raro, né? Quando a pessoa precisa fazer um teste de DNA. Não tem tecido suficiente. Um acidente anticarbonizou quase tudo. Mas sobrou um tecido como a mitocôndria, pelo menos a mãe dá para identificar através do DNA mitocondrial. Outra coisa, né, que eu acabei de dizer, a mitocôndria ela tem DNA próprio, porque o surgimento da mitocôndria, a gente parte do pressuposto que foi uma endossimbiose, né, um englobamento de um organismo englobou o outro. Por isso que ele tem um sistema de duas membranas. Tá aqui o desenho, olha. Né? Essas coisinhas cheias de cristazinhas por dentro são as mitocôndrias. E aí a gente fala também das outras organelas, né? Lisossomos fazem a digestão intracelular. De qual maneira? Englobamento, fagocitose e pinocitose. O que é isso? Os dois processos é englobar. O lisossomo ele engloba, ele contém enzimas digestivas que vai capturar essa partícula e vai digeri-la. Nós temos os retículos endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, que geralmente é mais próximo ao núcleo, ele contém nas suas paredes um outro tipo de organela chamada ribossomo, que faz síntese de proteína. Então, se os ribossomos fazem síntese de proteínas, qual que é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas, assim como os ribossomos. O retículo endoplasmático liso, ele faz síntese de lipídios, né, de gorduras que auxiliam na produção de hormônios, por exemplo. Então, é a função do retículo endoplasmático liso. Nós temos também complexo golgiense, que faz o empacotamento de substâncias, a maturação. Quando a célula produz uma proteína ou uma outra substância, essas substâncias, né, podem ir para o complexo golgiense até sofrer maturação e elas vão ser empacotadas ou vão ser mandadas para fora, ou, enfim, elas vão se locomover dentro da célula a partir do complexo golgiense. Nós temos também, né, o citoesqueleto, que são proteínas que vão orientar a célula. Como que eu sei que eu tenho que deslocar para lá, para cá, para cá, para lá? Né? Lembrando que isso tudo é químico, viu, gente? Como que isso acontece? O citoesqueleto auxilia, né, a formar o formato celular da forma, por exemplo, o neurônio está lá no formato de estrela. A célula da bochecha tem um formato mais redondinho. O citoesqueleto faz isso também. Uma orientação celular, certo? Lisossomos, gente, célula vegetal não tem lisossomo, viu? E aí a gente agora começa a falar de algumas diferenças entre as células.
A célula vegetal não tem nem lisossomo e nem centríolo. Centríolos são organelas que orientam na divisão celular, no processo de mitose e meiose. É lógico que célula vegetal passa pelo processo de mitose e meiose, mas não auxiliado por centríolo. Centríolo só a célula animal que tem. Outra coisa, vacúolo. Se vocês olharem o desenho da célula vegetal, vocês vão ver que é a organela que ocupa maior espaço dentro da célula vegetal. E ela tem várias funções. Tem função digestiva, tem função de armazenamento, enfim, uma série de substâncias. Tem vacúolo contrátil, né? Alguns animais têm vacúolo, vacúolo contrátil, que ele absorve água e expulsa água. É caso de micro-organismos que vivem em água doce, por exemplo, onde eles estão mais concentrados, aí entra muita água, eles precisam eliminar essa água de uma maneira. Mas isso é raro, né? Não são todos os organismos, é 2, 3, 4, 5 espécies, vamos supor. Todas as células vegetais têm o vacúolo. E a função do vacúolo é variada. Às vezes é digestiva, às vezes é de armazenamento, enfim. Tem várias funções. Nós precisamos falar da parede celular, né? Porque célula vegetal tem parede celular de celulose. Qual que é a função da parede celular? Conferir resistência e rigidez. O que sobra da célula vegetal, a madeira, é rígida. Por que é rígido? Porque tem celulose. A célula animal não tem parede celular. A célula bacteriana tem parede celular, de peptidoglicanos e outras substâncias. Vai variar, certo? Mas então, olha, célula vegetal, célula animal tem... aliás, célula bacteriana e célula vegetal tem parede celular. Célula animal não tem parede celular. E outra coisa muito importante, claro, né? Cloroplastos. Quem é que tem cloroplastos? Célula vegetal. É onde acontece a fotossíntese. Ok? É lá que está a clorofila, né, o pigmento que dá cor verde, é lá que acontece todo o processo químico, bioquímico, complexo de fotossíntese. Gente, a célula vegetal, ela também respira, então ela também tem mitocôndrias. Quando tem, durante o dia, é lógico que a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração, porque está na presença de luz. Quando chega a noite, as taxas se invertem e a planta respira mais à noite do que faz fotossíntese. Ela só vai fazer fotossíntese se tiver luz, ok? Então, às vezes as pessoas acham que a célula vegetal não tem mitocôndria. Tem mitocôndria. As células, elas precisam respirar, elas precisam oxidar glicose, elas precisam produzir energia, elas precisam, enfim, utilizar oxigênio também, ok? Porque elas são organismos aeróbicos. E para finalizar essa parte aí da célula animal e vegetal, a gente fala de peroxomos, né? As duas células são os peroxomos, são organelas que eliminam substâncias tóxicas de dentro da célula, ok? E agora voltando um pouquinho para a célula bacteriana, né? Rapidinho, a gente tem então as bactérias como único grupo de organismos procariontes. Algumas têm estruturas de locomoção, podem ser flagelos, podem ser cílios, certo? Nós temos então o DNA espalhado pelo citoplasma citosol bacteriano. Nós temos o plasmídio, que é uma estrutura de DNA, certo? Enrolada. Nós podemos ter, no caso, eu estou olhando no apostilo, tá, gente? As fibras, que são estruturas que auxiliam no processo de aderência, no processo de reprodução, às vezes, enfim. Então, é isso aí, gente. Célula animal, vegetal e célula bacteriana. Mais importante a gente saber a função de cada uma dessas estruturas, né? Membrana citoplasmática, núcleo, quem tem, né? São os eucariontes, desculpa, e essas organelas citoplasmáticas, que é realmente um monte de nome e um monte de função. Mas, né, a partir do momento que a gente entende que a célula é a unidade fundamental da vida e que ela realiza funções vitais, a gente se associa
Né? Então, a célula respira, eu lembro de mitocôndria. A célula digere substâncias, eu lembro do lisossomo. A célula fabrica proteínas, eu vou lembrar do ribossomo, vou lembrar do retículo endoplasmático rugoso. A célula tem que empacotar substância, eu vou lembrar do complexo Golgiense. A célula vegetal tem parede celular, a célula animal não tem parede celular. A célula bacteriana tem parede celular. A célula vegetal tem vacúolo e esse vacúolo ele tem várias funções que podem ser digestivas ou de armazenamento de substâncias. Então, a gente precisa associar realmente. Precisa saber tudo? Não. Porque, olha, tem 15 minutos já de aula, eu falei de tudo, mas às vezes, né, fica difícil saber tudo, ninguém sabe tudo. A gente associa a função mais importante. E é isso aí que a gente vai fazer. Saber diferenciar célula animal, vegetal e bacteriana através da presença ou não de determinadas estruturas.